Oi pessoal, tudo bom? Então, me fizeram uma pergunta aqui sobre as questões 9 e 10, tá? Então aqui são os exercícios do capítulo 1 e 2, as questões 9 e 10. Mesmo com a resolução, não consegui entender bem. Então eu vou explicar um pouco essa resolução, tá? Então, esse primeiro aqui, o 9, né? Sabendo que P é verdadeiro e Q é falso, determinar o valor lógico dele. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma expressão, proposições, né? E vocês querem determinar, aqui está a solução, tá? Vocês querem determinar o valor lógico dessa proposição, uma vez que vocês têm o valor lógico das proposições simples. Tá? Então, P é verdadeiro e Q é falso. Tá? Então, isso aqui, P é verdadeiro e Q é falso, é como se eu estivesse dizendo assim, por exemplo, eu sou professor e eu não sou astronauta. Tá? Então, eu estou afirmando uma proposição verdadeira e negando uma proposição falsa. Tá? Então, o que a gente faz? A ideia desse exercício aqui é vocês utilizarem essas regras de lógica, a constituição aqui dos conectivos, né, do não, do e, do ou, usar essas regrinhas, só que uma depois da outra, tá? Então, quando vocês pegam essa expressão aqui, né, P e não Q, o que eles vão fazer? Vocês vão substituir, como se estivesse fazendo uma conta algébrica, o P e o Q, tá? Então, vamos lá para baixo. Substituir, eu vou ter o quê? Vou ter V e não F. Tá? Então, vou fazer essa conta. V e não F. Então, aqui, a gente não falou ainda sobre a prioridade, que é uma coisa que vem no capítulo seguinte, mas acho que é meio intuitivo que a conta que a gente deve fazer é a primeira negação de F. Né? Vou fazer a negação de F vai virar V. Então, uma vez que eu fiz a negação de F, aí eu posso computar o E entre as duas. Que aí vai ficar verdadeiro e verdadeiro para verdadeiro. Então, o que eu fiz? Eu substituí as letras por V e F, que é a indicação do exercício, e aí eu troquei o F virou V por causa do não. Esse aqui é um símbolo para o não, um dos que se usa. E aí vai ficar V e V da verdadeiro. Tá? Eu estou usando a regra. Qual é a regra do E? É verdadeiro somente quando as duas são verdadeiras, que é o caso aqui. Por isso, essa proposição é verdadeira. Vamos lá para o outro exemplo. Eu vou fazer dois exemplos aqui. Vamos pegar esse aqui, o C. Tá? P, se P, então não Q. Então vai ficar se verdadeiro, se algo verdadeiro, então a negação de algo falso. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Se P, então não Q. Se P, então não Q, eu substituí o P por V e o Q por F. Se V, então não F. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. O que eu preciso fazer? Antes de calcular a condicional, eu preciso calcular a negação de F. Então, a negação de F vai dar V. Então, eu calculo a negação de F, que é a negação troca o sinal entre V e F. Então, vai ficar V, tipo uma aritmética. Isso aqui é igual, se V, então V. E qual é a regra do C, então? A regra da condicional. Só é verdadeiro, só é falso quando eu tiver verdade implicando em falsidade. Né? Então, no caso aqui, se V, então V é verdadeiro. E eu calculei no sentido, o valor lógico dessa proposição. Tá? As outras é basicamente a mesma coisa. É uma substituição e uma conta. Substituição e conta. Tá? A única coisa que vocês têm que cuidar é a ordem que vocês vão fazer. Embora eu não tenha falado muito sobre isso, por exemplo, eu não tenha falado sobre isso, na verdade, né? Aqui vocês, por exemplo, tem um parênteses, né? Então você imagina, eu vou fazer primeiro a conta V ou F do parênteses, para depois fazer o C somente C. Tá? Eu tentei fazer com que seja um pouco intuitivo aqui, tá? Mas isso aqui foge um pouquinho do conteúdo que eu tinha falado. Bom, essa daqui já foge um pouco mais ainda, tá?
Mas vamos lá. Então, estabelecer o valor lógico de P e Q, sabendo que a condicional se P então Q é verdadeira e P e Q sendo falsa. Tá? Então, aqui vocês vão ter que pensar o seguinte, até agora a gente tinha feito assim, se a gente tem o valor lógico de P e Q, a gente consegue calcular o valor lógico dos conectivos com P e Q. Aqui eu vou pensar no sentido contrário. Eu vou pensar no sentido contrário, no sentido inverso. Eu tenho a resposta e aí quero saber quais são os valores lógicos das letras. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Por exemplo, esse aqui, se P e Q é falso, tá? Então, qual é a regra do E? Né? O E, a regra é verdadeiro somente quando as duas forem verdadeiras. Tá? Então, se P e Q é falso, eu tenho três possibilidades. Pode ser que seja P verdadeiro e Q falso, pode ser que seja P falso e Q verdadeiro, ou pode ser que seja P falso e Q falso. Pelo menos uma das duas tem que ser falsa. Então, tem três possibilidades. Agora, vamos no outro. Se P, então, Q é verdadeiro. Tá? Qual é a regra da condicional? Só é verdadeiro, só é falso quando eu tiver verdade implica falsidade. Então, aqui eu estou excluindo o caso de V implicar F. Estou excluindo o caso de ser P verdadeiro e Q falso. Então, pode ser as outras todas. P verdadeiro e Q verdadeiro. P falso e Q verdadeiro. Ou P falso e Q falso. Então o que a gente faz, a gente cruza. Eu preciso ter as duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Quer dizer, eu preciso ter isso aqui verdadeiro e isso aqui falso simultaneamente. Então na primeira eu excluí P verdadeiro e Q falso. E na segunda eu excluí P verdadeiro e Q verdadeiro. O que resta? Das três, aqui tem três possibilidades. Só vai ter duas em comum, que vai ser P falso e Q verdadeiro e P falso e Q falso. Então, eu fiz e aqui eu estou fazendo um argumento meio que raciocinando, né? Tudo é raciocínio, né? Mas a gente podia fazer uma outra estratégia, que era pegar a tabuada lógica que eu fiz no exercício 7. Então a gente tem P e Q é falso, então eu vou ter essa ou essa linha, e eu tenho se P então Q é verdadeiro, então essa ou essa linha. Qual é? Eu tenho que tá na segunda, terceira ou quarta, ou primeira, terceira ou quarta. Ou seja, as únicas possibilidades é que eu esteja na terceira ou na quarta linha. Para ter essa daqui verdadeiro e essa daqui falso, simultaneamente. Quais são as possibilidades? Eu sempre vou ter P falso, preciso o P necessariamente ser falso, e o Q pode ser tanto verdadeiro como falso. Por isso que a resposta está aqui, né? P falso e Q verdadeiro, ou P falso e Q falso. Então, eu dei duas maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Essa seria uma maneira de resolver. Aqui, no outro exercício, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Aqui você pode usar a tabuada, mas aqui tem um passo a mais, é não P ou Q. Tá? Mas vocês podem pensar igualmente aqui, vocês vão ter que negar o P antes de fazer o OU. Então, quando que isso aqui é verdadeiro? Olha só, a gente pode raciocinar assim, quando isso aqui é verdadeiro? Quando pelo menos uma delas, ou não P ou Q, forem verdadeiros. Então eu vou ter a possibilidade verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Só que aí o valor lógico do P fica invertido. Se eu tenho essa verdadeira e essa verdadeira, que significa que o P é falso e o Q é verdadeiro. E aí eu vou analisar essa aqui vai ter três possibilidades e essa aqui vão ter duas possibilidades. Né? Que vai ser, o valor lógico de P e Q precisa ser distinto. E aí vocês cruzam essas duas informações e aí, nesse caso aqui vocês vão chegar somente a uma solução. Só vai ter uma solução para ser P falso e Q verdadeiro. Tá? Eu fiz uma construção da tabela verdade de não P ou Q. Aqui eu estou me adiantando para o próximo capítulo. Tá? Mas, vamos ver, espero que isso tenha ajudado. Tá?